que tua graça possa estar sobre cada um de nós, para que assim nós possamos vir a entender, compreender, saber tudo que o Senhor quer nos revelar através da leitura deste livro que foi inspirado na tua palavra, porque da tua palavra que foi tirado para que assim possamos vir a entender e compreender as dimensões, a magnitude, Senhor, das profundidades do conhecimento que o Senhor deu para teus profetas há séculos, Senhor, e hoje em dia, através do poder do teu Espírito Santo, da revelação da tua palavra, estás comunicando a todos os teus servos no meio da tua igreja. Que teu Espírito Santo possa nos conduzir, possa guiar, e que teu Espírito Santo também, Senhor, possa nos proteger de toda cometida do mal que queira nos separar ou danificar ou prejudicar nesta live. Que teus anjos possam proteger a teus servos em nossas próprias casas, dentro da nossa própria alma, da nossa própria presença, Senhor. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler aqui como título, né, que está em Ezequiel 31, capítulo 31, versículos 4 ao 5, porque ficamos aqui da outra vez, né? Então, a palavra em espanhol, eu vou ler em espanhol e depois a gente exorta em português, né? Então, diz assim em Ezequiel 31, versículos 4 ao 5. Las aguas lo hicieron crecer, as águas o fizeram crescer, né? Lo encumbró, elevou ele, né? Encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes, por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alegró su ramaje que había echado. Glórias a Deus. Então, exortando essa passagem, nesses dois versículos, as águas são a essência do que existe, do que há, do que pode ter, haver, existir. Tudo foi criado por Deus, ele é o criador de tudo. Mas aqui, este anjo que estava no paraíso, né? Porque aqui está referindo-se, né? Como na alegoria, como se fosse o próprio rei da Síria, que representa, na leitura do capítulo 31 de Ezequiel, representa o próprio anjo, né? Hanahash, que é a serpente antiga que estava no paraíso, e ainda ela, naquele tempo, não tinha caído, porque não tinha sido expulsada por Deus ainda. Foi expulsada quando ela enganou Adão e a Eva, né? Então, eles foram expulsos, os três foram expulsos, mas em condições diferentes. Então, as águas, né? A essência da criação, a matéria, lo hicieron crescer, ou seja, o conhecimento que ele adquiriu ao conhecer o bem e o mal, a nova proposta que ele colocou diante dos demais anjos, né? Aquele conhecimento que ele obteve através desse conhecimento do bem e do mal, ele propôs para todos os outros anjos da criação que estavam no Éden, no jardim do Éden, um novo modelo de criação, um novo modelo de vida, um novo modelo talvez até de proposta para visionar um futuro numa criação supostamente feita e vista por eles mesmos. Vamos dizer assim, Satanás, quando estava no paraíso, ele fez que os outros anjos lhe escutassem, porque ele tinha o conhecimento do bem e do mal, e ele deu esse conhecimento para todos aqueles anjos que quiseram lhe seguir. Também fez isso com o homem, né? Então, lo encubró el abismo.
ou seja, o abismo fez ele crescer no que ele pretendia, ali estando no paraíso. Seus rios corriam ao redor de seu pé, ou seja, os rios dessas águas que vinham dos abismos, das profundezas da corrupção, da profundeza da destruição, do caos, aquela matéria oscura que subia, né, nele, na sua consciência, no seu conhecimento, né, criaram como se fossem rios que se comunicavam e iam em todas as criaturas que existiam ali no paraíso. Seu rio corria ao redor de seu pé. Por que de seu pé? Porque ele era aquele que conduzia, que guiava aquela revolução contra Deus ali estando no paraíso. E a todos os árvores del campo enviava suas correntes. Aqui, referindo-se a todos os outros anjos, a todas as outras potências angelicais que estavam ali, que eram em conhecimento e sabedoria, em uma forma perfeita que Deus tinha construído o jardim do Éden, tinha plantado o jardim do Éden, justamente para que o homem se alimentasse de todo o conhecimento, de todos os frutos que esses anjos podiam lhe otorgar, participar. O único que Deus lhe falou para Adão, que não comece da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas de todos os outros frutos que as árvores podiam dar, podia ele comer, junto à sua mulher, a Eva. E esses frutos eram conhecimento, sabedoria, né? Era tudo que Deus tinha deixado para eles, para que eles entregassem isso para o homem. E o homem, uma vez comendo de todo o conhecimento que estava ali no Éden, ele pudesse encontrar a árvore da vida. Porque a árvore da vida estava no meio, como estava o conhecimento do bem e do mal, digamos assim. Está a árvore da vida no meio de nós, que seria o poder do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo dentro da nossa vida, né? Está entre nós e em nós. Também o conhecimento do bem e do mal. Nós, na nossa natureza, nós temos o conhecimento do bem e do mal, a capacidade, a noção, a visão do que é certo e o que é errado. Então, nós estamos entre o bem e o mal. E comemos também desse fruto, porque quando nascemos, já nascemos com essa contaminação dentro da nossa própria natureza. Agora, aquele que recebemos o Espírito Santo, nós já nos alimentamos da árvore da vida, tá bom? Para que entendam o que tinha Adão no paraíso e o que os anjos também pretenderam fazer. Os anjos quiseram comer da árvore da vida, mas não conseguiram. Deus não deixou, porque eles não eram as primícias da criação. Mas eles sim puderam comer da árvore do conhecimento e do bem e do mal, o que levava à morte. Então, e assim sigo lendo. Portanto, se encumbrou, se levantou, subiu sua altura sobre todos os árvores del campo, sobre todas as potências que tinha ali no jardim do Éden. Aqui estamos descrevendo o jardim do Éden, nestas passagens, nestes 2 versículos, como se fosse uma alegoria representando o próprio jardim do Éden, no tempo que os anjos estavam ali, todos ainda juntos. Os anjos que são descritos ali no Gênesis como se fossem animais domésticos, ou os animais selváticos, os animais, aqueles que não podiam ser domados, aqueles que não podiam ser domesticados, que seriam os anjos, né? Porque a serpente era mais astuta dos animais do campo, referindo-se aos anjos que estavam se separando de Deus naquele tempo. Então, animais do campo, os anjos que estavam se separando de Deus, quando estavam no paraíso. Animais domésticos, os anjos de Deus que estão ainda com Deus. Tá bom? Glórias a Deus.
e se multiplicaram suas ramas, em espanhol dizem ramas, seus galhos, né, em português. E se multiplicaram seus galhos, né, seus tentáculos, suas doutrinas, né, seus ensinamentos, suas influências todos sobre os demais anjos que estavam ali. E a causa das muitas águas se alargou, se prolongou sua ramaje, que diz em espanhol, seus galhos, que havia echado, ou que havia criado ele, que havia jogado sobre os outros, os tentáculos dele tinham jogado nele. Você depois poder ler em português esses versículos, seria ótimo, mas tudo isso é uma descrição sobre o Éden, o jardim do Éden, tá? Porque segundo a maioria da interpretação e da teologia das diferentes igrejas, mesmo as nossas, né? Assembleia de Deus e outras tantas, eles acham que o Éden ainda está ali na Mesopotâmia, onde está o nascimento do Éufrates, o Tigres. Mas a palavra nos diz que o Éden foi destruído. A palavra diz que a serpente foi expulsada de lá, e o homem e a mulher também. E Deus colocou um anjo com uma espada retorcida ali na entrada do paraíso. Então, o Éden, que era de aquela forma antes do pecado, depois do pecado, está do mesmo jeito lá. Só que tem um anjo na entrada para que nenhum homem, a alma de algum ser vivo, ou que já faleceu, possa entrar ali, nenhum anjo também que foi expulso possa entrar ali. Tá bom? E assim, sigo lendo. En español, en el paraíso Satanás encabezando la rebelión, no paraíso Satanás, a serpente antiga, levando a cabo a rebelião, né? A revolta, a revolução, manipulava as águas, ou seja, é ele que manipulava as águas, a essência de tudo aquilo que tinha subido como mal e se representava como comportamento e uma nova natureza corrupta que aparecia nele, em todos aqueles anjos que tinham se afastado de Deus como ele. E aí diz aqui em espanhol, oscuridade crescente, oscuridade crescente entre sua natureza e de las que lo seguiam. Oscuridão que crescia e que estava entre a natureza dele e daqueles que o seguiam. Ambiente nefasto entre eles. Era uma fiesta, era um ambiente de trevas que começou a existir entre aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, que crescia em tiniebla, que crescia em trevas, como se fosse um rio, diz aqui, né? Desde este ponto esparramava suas águas. Deste ponto de vista, de visão, deste ponto, deste estado de coisa, de acontecimento, ele espalhava as suas águas cheias de maldade, de trevas. E assim, imaginação, doutrina com projetos e as malas pretensões. Imaginação doutrinária com projetos que ele criou ali, né? Que ele colocou ali como para que pudessem os outros anjos analisar e também aceitar uma nova visão da criação, né? Com pretensões de conquista, o que era uma aberração contra Deus, porque ele queria dominar o jardim e criar uma criação paralela, ele e seus anjos, né? Como queria fazer isso? Corrompendo o homem. Ele poderia, como o homem é a primícia da criação, dominando o homem, dominando a primícia da criação, ele teria acesso a todo o que é criado. Como acontece hoje. Satanás tem acesso à criação porque ele domina a natureza humana. Tudo o que acontece na Terra acontece no mundo espiritual. Ele domina
não somente o homem, mas domina tudo o que existe, tanto na Terra como no universo, né? Então, ambiente nefasto, falamos, né? Entre eles que crescia em tinieblas como um rio. Glórias a Deus. E assim, tudo isto era corrupção y muerte entre los suyos. Suyos en español no es de suyo, de suyera. Entre os céus. Tudo isso se transformou em uma corrupção e morte entre os céus, entre os que estavam com ele, né? Anjos que tinham se afastado com ele. Assim influenciando a todos os outros anjos. Assim ele influenciou a todos os demais anjos, a los quais tentava convencer-lhe, aos quais também tentava convencer para que se unissem a ele. Ele não somente queria que uma parte dos anjos se afastasse da essência divina, mas queria que todos lhe seguissem e se rebelassem contra Deus, e que reconhecessem que ele era um novo Deus e que haveria uma nova criação e eles seriam os criadores de tudo aquilo lá, né? Então, o que Satanás propôs lá no Éden foi para dominar a criação, não somente naquele tempo, mas para dominar de por vida, por sempre, todo o que poderia ser criado e por eles, não por Deus, né? Para que se desviassem do propósito de Deus. Então, tudo isso ele propôs para os demais anjos e para todos os anjos até de Deus, para que se desviassem daquele propósito inicial de Deus. Foi assim mesmo como cresceu sua estrutura por sobre os demais. Foi assim como a estrutura dele, o porte dele, a influência dele, o poder dele em os outros anjos e também no jardim do Éden cresceu e se fez maior que os outros, porque ele tinha seguidores, entendeu? Tinha seguidores. E ninguém podia lhe fazer frente. Até que apareceu Deus e puxou ele, é claro, não? Haciéndose escuchar por todos en el Éden. Ele se fazia escutar por todos os outros anjos no Éden. E com isto, se multiplicou sua influência. Ou seja, com tudo isto, se multiplicou a sua influência sobre toda a criação de Deus. Suas muitas águas, ou seja, as muitas águas dele, que era idealismo maligno, lo ajudavam ao engano, ajudavam ele no engano. Sigo lendo a continuação. Al crecer sobre los demás en el Éden, este cedro, ou seja, ao crescer sobre os outros, por cima dos outros, no Éden, no jardim de Deus, este cedro, esta árvore, que era maior que todas as outras, este anjo, que passou por estatura por sobre os outros, com sua sombra, impediu que entrasse a luz da razão em aqueles que lhe escutavam. Ou seja, a sua sombra, a sua influência impediu que os outros raciocinassem para que pudessem se afastar dele. E a cada dia se seguiram escutando e se tornaram seus súbditos e seguidores, né? Suas raízes, aqui está falando da árvore, mas suas raízes está falando do mal que implantou Satanás ali. Suas raízes se entrelaçaram por sobre os outros árvores, ou seja, as raízes deles se entrelaçaram, foram pelo abismo sobre as outras árvores, que eram anjos, quitando-lhes o sustento del suelo de la sabedoria, ou seja, tirando deles o sustento de sabedoria que Deus tinha dado, que nascia, que saía de ali mesmo, do piso, do chão de ali do jardim do Éden, daquela sabedoria divina que não estava contaminada com o mal. Então, Satanás foi muito astuto para isso, né? Ele expandiu suas raízes e ficou nas raízes dos outros anjos, ou seja, na essência dele. Ele contaminou a alma.
a natureza daqueles anjos, né? Que los hizo crescer quando foram criados no jardim. Ou seja, a sabedoria de Deus que fazia eles ao princípio, conhecer e saber tudo que Deus tinha feito e viria a fazer e havia de conhecimento, tudo isso eles rejeitaram, tá bom? Sua sombra os envolveu, dando-lhes de sua doutrina como razão. Ou seja, a sua sombra, a sua influência, los envolveu, né? Dando para eles, entregando para eles a sua doutrina, e isso lhes serviu como razão para que eles pudessem raciocinar, não de seu ponto de vista, não do ponto de vista de Deus, mas sim do ponto de vista de Satanás, a serpente antiga, Shashnachash. Reteniendo-lhes sua sobrevivência, ou seja, ele reteve para eles, porque poderiam vir a sobreviver, né? Ou seja, digamos assim, les tirou a sua essência, a sua oportunidade de sobreviver, deixando a todos os que lhe seguiam dependentes de sua natureza. Ou seja, ele deixou Satanás, né? Que todos aqueles que lhe seguiam ficassem dependentes da natureza proposta e feita e trazida pelas águas do abismo por Satanás. Ou seja, ele mudou a sua natureza. Suponhamos, se na Terra, hoje, surgisse uma nova religião mundial, ou uma religião fora da nossa cultura, fora da nossa tradição, fora da verdade, fora de Cristo. Como há religiões, né? E todo mundo se influenciasse, se deixasse influenciar por aquela religião, destruiria todo o Ocidente, como já aconteceu, ideologia de gênero, por exemplo, o Estado gris, por exemplo, né? Que é um Estado que domina o mundo inteiro atualmente, né? E que criou várias organizações, como a ONU, como a G7, G8, G20, né? E criou um Estado com leis e propostas e filosofias, né? E com uns falsos direitos humanos para que o homem deixasse, né? De pensar na sua procedência de cristã, e ele se voltasse para uma nova doutrina. Satanás fez isso no paraíso, hoje em dia fizeram isso depois da Guerra Mundial, né? E criaram vários poderes que dominam o mundo e controlam todos os sistemas que há sobre a face da Terra. Ou seja, o que Satanás fez no paraíso, o homem também fez aqui. As lideranças mundiais fizeram isso aqui na Terra. Então, hoje estamos baixo uma influência diabólica, satânica, que domina todas as coisas. E do jeito que aconteceu no Éden, está acontecendo hoje. E do jeito que Deus expulsou ele, destruiu ele, vai destruir também agora. Não se luta com Deus. Deus sempre vai ser vencedor, né? Não é verdade? Em Éden, eu vou ler aqui em espanhol. Ezequiel 28, 13, 16. Y voy a leer en español. En Eden, en el huerto de Dios estuviste. Vou repetir agora, tentando falar em português, tá bom? No Éden, no jardim de Deus, você esteve. De toda pedra preciosa era tu vestidura. De todas as pedras preciosas era a tua vestimenta, falando do anjo caído, né? Do cornerina, topázio, jaspe, crisólito, berílio, ioníce, de zafiro, carbúnculo y esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, de todas as pedras preciosas que foram enumeradas aqui, né? Ele estava constituído. Mas Deus me revelou algo tremendo aqui nesta passagem. Deus me fala que quando estão sendo descritas essas pedras preciosas, que
Também diz aqui a palavra que Satanás se passeava entre ela e sobre ela, refere-se que aqueles anjos que estavam ali com ele eram as pedras preciosas, e ele se passeava entre as pedras preciosas e influenciou milhares de pedras preciosas e tirou a terceira parte de todas aquelas preciosas do paraíso. Ou seja, estamos falando ali dos anjos do Senhor, que são como pedras preciosas. Né? E as vestimentas dele eram como se fosse também uma pedra preciosa. E ele estava nos primores, diz, de tamboris e flautas, ou seja, vai descrever aqui instrumentos musicais. Por quê? Porque ele era um anjo que adorava, louvava e adorava a Deus através do louvor. Então, ele era um anjo especial. E ele, por crescer muito e ser tão santo e querer ser mais santo, se tornou contraditório, porque ele quis criar algo novo, não quis a criação de Deus, quis fazer algo dele, né? Algo dele. Olha, má comparação às vezes, mas tem muitas igrejas que são apostolados, né? Ou religiões, falsas religiões que surgiram aí, pseudo-cristãs, que acharam que interpretaram a palavra de uma forma melhor que os outros e acabaram eles criando uma doutrina paralela e própria e acabaram distorcendo a verdade. Acontece em todos os âmbitos da fé cristã, né? Tu, querubim grande, você, querubim grande, protetor, eu te puse no santo monte de Deus, eu te coloquei no santo monte de Deus, aí falando Deus para Satanás. Allí estiveste, ali você esteve, né? Em meio das pedras de fogo, te passeavas. Em meio às pedras de fogo, os anjos, você se passeava em meio deles. Perfeito eras em tus caminhos, não tinha pecado ele ao princípio. Desde o dia que fuiste criado, ou seja, ao princípio, ele era perfeito. Hasta que se halló em ti maldade. Hasta que um dia se manifestou a maldade nele. Né? Hasta que Deus achou maldade nele. Um dia começou. A causa da multitud de tus contratações fuiste lleno de iniquidade. Ou seja, a causa da multidão de teu poder, de teu conhecimento, de tua sabedoria, de tua beleza, fuiste cheio de iniquidade. Ou seja, ele se envaideceu, a vaidade cresceu. E pecaste, e você pecou, por lo que eu te deixei do monte de Deus, pelo que eu te mandei embora do monte de Deus, e te arrojé, ou te lancei fora, né? De entre as pedras de fogo, te mandei fora, te puse de entre as pedras de fogo, ou seja, de entre os anjos, fora do paraíso. O querubim protetor. Aí Satanás está sendo descrito como um querubim protetor. Em todo caso, não quero ir ao princípio deste capítulo, né? Porque Deus em todo fala como se fosse em alegoria, mas não poderia falar dos homens desta forma, mas sim da essência do mal, do princípio do mal. Tá bom? Ezequiel 28, 13, 16, para que vocês consigam ler depois, né? Como ele se referia ao rei de Tiro. Estou certo, né? Mas o rei de Tiro era um homem comum, nem se descreve mais sobre esse homem, mas obviamente que aqui se descreve as características e também o fato que aconteceram lá no paraíso de Deus antes da queda e durante a queda e depois da queda até o dia de hoje. Los ángeles en el cielo, os anjos do céu, são como se fossem corporalmente pedras preciosas. Aqui vem a descrição que eu
escrevi para que pudesse se entender, né, através da leitura deste texto. Como se fossem corporalmente pedras preciosas. Os anjos são isso. Agora, el que tinha supremacia por dom de Deus, agora aquele que tinha supremacia era superior por dom de Deus, querubim mestre, né? Querubim mestre, que era Satanás, das alabanças e glorificação a Deus, né? Que era dos louvores e que glorificava a Deus com toda aquela sabedoria e beleza, né? E essa capacidade que Deus tinha dado para ele, andava, né? Por sobre a autoridade de todos. Então, ele estava por sobre a autoridade de todos os outros anjos. Eram suas vestiduras como uma pedra preciosa. A vestidura dele era como se fosse pedra preciosa. Como assim também circulava entre diamantes de fogo. Assim também ele circulava, transitava entre diamantes de fogo, que eram os outros anjos de Deus. Todos eles eram querubines no jardim del Éden. Todos eles eram querubins no jardim do Éden. Agora, o protector, desde antes de sua criação, ou seja, o protector, Satanás, antes de sua criação, desde antes de sua criação, foi preparado para ser um adorador e guardião do jardim, hasta en el que se hallou maldade, hasta o dia em que se hallou en el maldade. Então, aí descrevendo tudo o que se tem dito até o momento. Espero que esteja conseguindo dar-me a entender. Eu sou enrolado para caramba. Deus lhe deu uma pessoa que não tem eloquência, tá bom? Mas Deus me deu conhecimento para saber e conhecer coisas no espírito que outros não conhecem, não sabem. Por que deu para mim? Porque por isso mesmo, porque nunca estudei, não tenho estudos superiores, não estudei teologia, não era crente também, ou seja, Deus me tirou do meio das trevas e me levou para a luz divina. Ele me deu conhecimento para poder eu saber e, ao mesmo tempo, transmitir o que ele me mostrou, tá bom? Por isso mesmo, porque não havia capacidade em mim, ou seja, não deu para outro, porque a maioria, ele tem estudo superior, ele faz doutorado em teologia e uma série de coisas. Para mim, não, me tirou das trevas e me falou isso, e comunica para a igreja o que eu faço, tá bom? Agora, Ezequiel 31, 6, 7, tá bom? En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Quando ele estava no jardim do Éden, Satanás, Canahash, nas suas ramas, nos seus galhos, se aninhavam todas as aves do céu. Ou seja, todos os outros tipos de anjos se aninhavam, ficavam baixo a proteção dele, estavam debaixo dele, debaixo de sua influência, e debaixo de seu ramaje pariam todas as bestias do campo. Ou seja, e todos davam cria, vamos dizer assim, a multiplicação da maldade que acontecia por causa da maldade semeada por ele, davam cria, ou seja, tudo demais que vinha de maldade, eles ficavam baixo a influência de Satanás. Tipo, ele era o líder dos maus, né? Ele era o guia espiritual, o mestre, o sábio, né? Que guiava todos os outros, e tudo que dava cria ali era dele que saía, de sua própria corrupção. E a sua sombra habitava muitas nações, ou seja, ali vem falar de toda aquela multidão de anjos que tinha ali no Éden, e também depois, quando ele caiu, quando Deus expulsou ele, como ele influenciou o mundo através dos séculos, e como essa maldade mesma, né, influenciou todas as nações do mundo. Se isto, pois, assim, pois, se fez formoso, hermoso en su grandeza con la extensión de su rama. Assim ele se fez formoso, foi admirado com a extensão de seus galhos, né, de seus tentáculos, né?
porque a sua raiz estava junto a muitas águas. E por quê? Porque a sua raiz, ou seja, ele se sustentava pelas trevas que subiam do abismo. E ele as comunicava, como já foi dito antes, né, para os outros anjos, as outras potências que davam todas crias, e novos anjos vinham e se multiplicavam na sua maldade. Nossa, tremendo, né? Todos lo escuchaban, todos os outros escutavam ele, como pájaros que anidan en los árboles, como pájaros que anidan nas árvores, se cobijaban en él, ou seja, se protegían nele. Se protegían a la sombra de sus ramajes, se protegían na sua sombra. Muitas nações angélicas estavam bajo su protección. Mesmo así, sin embargo, en la corrupción propuesta por el querubín protector, além disto, na corrupção proposta pelo querubim protetor, criavam, ou seja, faziam nascer novas criaturas em corrupção, digamos, porque elas estavam criadas, mas elas se corrompiam, eram uma nova criatura em trevas, né? E criavam, ali, se tornavam criadoras em suas descompostas naturezas. E ali eles criavam nas suas criaturas em descomposição, em aquelas naturezas já descompostas, anjos desviados, né? Porque eles passavam naquela doutrina maléfica. Bestias conducidas por doutrina, bestas conducidas, guiadas por doutrinas diabólicas. Foi assim que cresceu a vanidade del antes querubim protector. Foi assim como cresceu aquela vaidade de aquele querubim protector. Criavam e criavam em suas naturezas em descomposição, né? Foi assim que cresceu a vanidade do querubim adorador, ou seja, que antes era adorador, ali ele se apodreceu, se corrompeu. Ao início, en el primor de su creación, se encontraba perfecto. Ou seja, ao início da criação, no primor da criação, se encontrava perfeito e exibia sua formosura, ele exibia sua formosura, sua beleza, sua perfeição, entre os que lo seguiam. Então, ele se mostrava como aquele que se apresenta ante o mundo hoje, como muitos homens, né? E se mostrava como um sábio e como um modelo de uma nova criação, né? Cheio de vaidade e com poder e com influência sobre toda a criação daquele tempo, sobre todo o jardim do Éden, e hoje em dia faz o mesmo sobre toda a criação, com todas aquelas mentiras que cria no meio os homens, e os homens estão todos enraizados naquela mesma maldade que os anjos estavam ao princípio, né? Mas estava enraizado na terra, vamos dizer, na base do Éden. Desde onde isso subir até ele, de ali, do chão mesmo, né? Fiz subir dos abismos muitas águas. Vapor, né? Torpor, putrefacto, podre, de podridão, de maldade, que subiu desde os abismos, os quais mojavam, os quais molhavam o espírito dos demais, contaminando-lhes, né? Maldade que se personificava em los incautos oyentes. Aí aquela maldade se personificava, tomava uma personificação naqueles incautos ouvintes, né? Criando um micro-universo que era prisioneiro dentro de suas próprias naturezas, fazendo com isto um mesmo corpo entre eles. E eles formaram um corpo, né? Entre eles, por essa maldade. Todos em rebeldia formaram um pinho, um grupo de bestias selvagens. Todos eles formaram um grupo de besta salvagem, como se forma hoje em dia o corpo da besta aqui na Terra. Assim também eles formaram o corpo da besta no paraíso. Eles conviviendo no paraíso como também um entorno a este, ou seja, explico, eles
vivendo, convivendo entre eles no paraíso, como também no entorno deste. Ou seja, eles saíram do paraíso, né? Se expandiram para fora do jardim do Éden, porque nesse tempo não estava o guardião ali fora, né? Então eles entravam e saíam. Por isso que a serpente estava no meio do jardim. E os animais, né? Os animais estavam ali, os animais selváticos estavam aí no meio, os animais do campo, os anjos que se estavam rebelando contra Deus, eles não tinham sido enviados embora até não corromper o homem. Invadiram regiões não criadas. Eles invadiram, foram para fora em regiões que não tinham sido criadas para a habitação. Com ello ampliaram sua natureza em regiões de trevas. Ou seja, saindo do paraíso, eles foram para lugares que não tinham sido criados, mas foram para lugares fora do paraíso e ali quiseram criar algo novo, fora da criação de Deus, porque ao princípio era o paraíso, não estava nos 3 céus que hoje conhecemos como a palavra disse, como diz ali em 2 Coríntios, no capítulo 12, né? E como diz também no Salmo 148, que há 3 céus, mas nesse tempo tinha só o paraíso, tinha só um céu, tá bom? E acima dos céus, que é o céu de Deus. Então, eles saíam para fora e também quiseram criar algo novo. A este fato, a este eixo, se les oscureceram sua vestidura. Por esta razão, por este fato, as vestimentas deles ficaram escuras, em trevas. Ou seja, começaram a perder aquela vestimenta que Deus deu para eles ao princípio, optando por outra natureza. Mas eles mesmo queriam renovar-se e optaram por outra natureza. Rejeitaram a natureza divina e eles quiseram criar algo novo neles. Ou seja, deixaram de lado o que Deus tinha dado e quiseram criar algo em cima deles, algo renovador, algo que foi imaginatório deles para suas novas vestimentas, para cobrir sua própria alma, né? Seguiram seus próprios desígnios, né? Tudo bem, aqui diz como título, formas originales. La representación en su manifestación de los querubines, a representação na sua manifestação dos querubines em vuelo, ou seja, quando eles voam, eles se representam, ou seja, se mostram, eles são como os candelabros, vamos dizer, como aquelas lampadários, né, que foram mandados fazer por Deus para que ficassem no santuário e também no templo, que tem 7 braços, né? Um no meio e 3 de cada lado, dá 7. E que, quando eram acessos pelo poder que acendia eles, era o óleo da unção, né? Que significa o óleo do Espírito Santo, e o fogo de Deus que sai de cada um de nós, ou seja, vendo esse candelabro como se fosse a própria igreja, mas ali os candelabros ou lampadários no santuário significa a própria igreja do Senhor, e a igreja somos nós. É como se cada braço representante as 7 igrejas que são descritas ali no Apocalipse. Agora, as formas em voo, no voo dos anjos, né? São como se fossem estes lampadários, né? Em voo, né? Tem 3 pontas de cada lado e em uma, que é a do meio, tem o rosto, que eram puestos no santuário. Sus alas são como uma sola, ou seja, as asas destes anjos são como se fossem uma só, né? Con 6 pontas y en el centro sus cuerpos y cabezas, algunos como los de un hombre y las otras como si fueran de animales de la tierra, pero perfecto, sin la naturaleza de las bestias del mundo.
Eu vou deixar ali para que a gente comente esses 11 minutos que nos fica, para que me façam alguma pergunta sobre esta questão. A maioria das representações sobre os seres viventes que são descritos ali por Ezequiel, ou no Apocalipse, ou também aí em Isaías, capítulo 6, sobre a descrição dos anjos, né? Eles descrevem como se eles tivessem muitos olhos por dentro e por fora, porque a palavra diz que são muitos olhos, mas esses olhos representam o poder de Deus, como ele vê através de seus mensageiros. Não que o Senhor não possa ver em forma direta, mas ele tem como eles, como servidores e mensageiros em toda a criação. As asas dos anjos não são 4 anjos no mesmo corpo, são separados. Cada anjo é diferente. 3 têm formas como se fossem rostos de animais. O leão, a águia, né? E o touro, né? O novilho, né? E o outro de homem. Mas a forma dele em voo é como se fosse um lampadário, como se fossem aquelas lâmpadas, a menorá, que o nome exato em hebraico, é como se fosse uma menorá em voo, né? Como se fosse, não é assim exatamente, porque há uma união entre os espaços que há entre cada braço que é descrito nas lâmpadas. Digamos assim, e no centro, um pouco para baixo, né? Naquela lâmpada que está no centro, seria onde está o rosto. Em pé, sabe por que eu descrevo? Porque nas revelações que o Senhor me mostrou, eu já vi estes anjos em voo e vi de pé. E eles, de pé, eles têm como se a roupagem deles, que são como se fossem pedras preciosas, não todos têm a mesma cor, uns como topázio, como lapislázuli, né? Como todas essas pedras preciosas que foram descritas ali quando eu li ali em Ezequiel 28, né? Então, esses anjos, quando estão de pé, as suas vestes ficam em volta em três vezes, vamos dizer assim. É como se as vestimentas deles fossem tão compridas que tivessem que estar em volta de seu corpo. E todas são como uma pedra preciosa. Bom, isso eu dou testemunho do que eu vi. Para poder falar para vocês, quando eu tive revelações em 2006, eu tive revelações durante mais de um mês, todos os dias, sobre as questões divinas. Então, eu tive revelações para que, em algum dia, eu pudesse dar testemunho de tudo isso que se foi mostrado. Eu passei anos e anos e anos pregando o evangelho. Só agora que venho a falar de algumas coisas deste tipo, né? Como é o paraíso, o que aconteceu nesse tempo, o que acontecerá hoje em dia. Então, é uma questão bem complicada. E talvez algum dirá assim, não, eu não acredito, eu não sei se será verdade, mas eu estou falando de coisas que eu vi. Estou dando testemunho das coisas que eu vi. Só falo do que eu vi, nada mais. Alguma pergunta, por favor? Quem levanta o dedo aí? Deve ter alguma pergunta, né? Juan, como esses anjos caídos, eles conseguiram criar alguma coisa, né? Que eles tinham esse projeto em um lugar que não tinha sido feito ainda. O senhor falou assim, né? Que eles Sim. se ausentaram da criação do Senhor e quiseram fazer um projeto paralelo, né? Como isso seria possível? Porque ao princípio era como um projeto. Satanás, o que ele queria na realidade era influenciar o homem, corromper o homem para ele ter acesso direto à matéria. E aí concluir o projeto dele. Agora, quando ele estava propondo aquilo, enganando os outros anjos,
eles lhe colocou no conhecimento deles, ou a pretensão deles, que se dominassem o homem, eles poderiam ter acesso à criação. Eles poderiam criar um novo mundo, um novo universo, digamos assim, algo novo. Ou seja, moldar a matéria. É como um alfareiro, né? O alfareiro, a pessoa que faz um vaso de barro, faz um construtor. Por isso que na maçonaria mesmo eles se chamam de construtor. Eles querem ser um construtor. Satanás, ali no paraíso, queria ser um construtor, um carpinteiro, um marceneiro, vamos dizer assim, um pedreiro, um maestro construtor. Então, estava a proposta para os outros anjos, mas primeiro tinha que concluir com o engano, né, tinha que concluir o seu projeto enganando o homem. Ali eles teriam poder sobre a matéria. Ali eles poderiam fazer alguma coisa. Só que quando eles enganaram o homem, Deus apareceu, né? E mandou eles embora. Mas ele concluiu o seu projeto aqui na Terra. Já enganou o homem no tempo do dilúvio, depois no tempo da Torre de Babel, depois no tempo que Jesus Cristo veio, porque se Cristo não viesse naquele tempo, ele teria tomado o mundo naquela época. E ele teria feito o que ele sempre pretendeu. Então, a primeira besta foi ferida na cabeça, porque quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo e Satanás ficou do lado dele, ele mostrou todo o reino do mundo, e ele falou: todos estes reinos me foram dados, e eu te darei se você me adorar. E aí Deus, Cristo, nosso Senhor, ele falou: não, sou o Senhor Deus, só o Senhor teu Deus adorarás. Então aí ele falou: eu sou teu Deus, né? Então Satanás tinha o mundo inteiro, mas ele ia tomar aquele mundo daquela época e ia moldar a forma que ele quisesse. Mas ele foi ferido na cabeça pelo sacrifício da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele caiu, mas ele se levantou e subiu às regiões celestes novamente, porque o apóstolo Paulo fala claramente que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra potestades que estão nas regiões celestes. Então, digamos assim, Satanás subiu novamente, a segunda vez está escurada, e lhe é feita uma imagem na terra. Sabe quem é a imagem de Satanás na terra? O homem da perdição. E se lhe deu poder para que ele pudesse falar. Então, quem que fala por Satanás na terra? O ser humano. O homem é a imagem da besta na terra. O homem é uma imagem da besta na terra. O besta é o homem, e a besta é toda aquela humanidade que se está unindo em uma só nação. Tremendo, ah? Tremendo. A besta não vai aparecer do mar. Poderia até aparecer um monstro, um Godzilla, mas o Godzilla é o homem. Não tem pior monstro que o próprio homem dominado por Satanás. É claro que vai aparecer. Olha, siga na continuação com isto, porque mais adiante vai falar como Satanás vai aparecer para algum. Para algum vai aparecer como se viesse o amado, o enviado por Deus para governar a terra. Para outro vai ser um extraterrestre. Para os ateus vai ser um extraterrestre. Para muitos pseudo-cristãos vai ser o Cristo enviado por Deus. E para nós vai ser o anticristo. Tá bom? Ele está por aparecer. Já apareceu, só que ninguém enxerga. Tá bom? Mas vamos ir desvendando os mistérios que Deus vai falar aqui, né? E cada um vai ir compreendendo onde o mal radica, onde o mal está. Por isso que temos tanta dificuldade para a gente poder se comunicar entre nós. Eu sei que cada um de vocês, meus irmãos, você deve sofrer bastante as provações, porque essa revelação, é isso que eu estou falando porque Deus me falou há muito tempo, de 2006 para cá, para que eu falasse em um tempo determinado.